que eu tinha por objetivo nessa passada rápida, né? Eu espero que tudo que eu tenha falado esteja apenas despertando os irmãos de coisas que os irmãos já sabem, despertando também para essas verdades que a gente tem visto da palavra de Deus. E a gente viu essa profecia, ainda que de uma forma um tanto corrida, né? Bom seria se a gente tivesse um tempo para falar só sobre ela. Mas a gente viu nessa profecia o seguinte: Deus tem um propósito com Israel ainda não cumprido. E no meio desse propósito, Deus está trabalhando conosco. A graça do Senhor foi manifestada a nós. Eu queria propor, irmãos, agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, uma análise rápida aqui de Apocalipse 12. Por que Apocalipse 12? Porque aqui tem a interpretação literal de símbolos, porque ali vai aparecer alguns símbolos. A gente vai ver em Apocalipse 12 a visão escatológica pré-tribulacionista dentro desse capítulo 12, e a gente vai perceber a distinção em Apocalipse 12 de Israel e a igreja, bem claramente. Mas, antes disso, eu quero só dar uma aqui, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Eu quero trazer uma visão geral de Apocalipse. Para quem gosta de estudar a palavra de Deus, se quiser anotar isso aqui, depois pode até pegar aqui. Apocalipse pode parecer, num primeiro momento, um tanto difícil de entender. Mas se você fizer uma divisão, o capítulo 1 até o capítulo 3, o período que nós estamos vivendo, né? Se você olhar para o capítulo 1, 2 e 3... Capítulo 1, 19 fala assim: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então, Apocalipse 1, 2 e 3 são as coisas que viste e as coisas que são. O capítulo 4 até o capítulo 11 é a primeira metade da 70ª semana. Qual é a 70ª semana? Aqueles 7 anos que nós falamos da profecia de Daniel. Então, o capítulo 4 até o capítulo 11 de Apocalipse vai tratar da primeira metade, ou seja, 3 anos e meio da profecia de Daniel. O capítulo 12 está entre a sequência de Apocalipse, porque o capítulo 12 faz um resumo de toda a semana, de todo o período da 70ª semana. E do capítulo 13 ao capítulo 18 é a segunda metade da 70ª semana. A gente não terminou de ler a profecia lá de Daniel 9, 27, a gente vai terminar agora, os irmãos podem abrir lá, e a gente vai entender o seguinte, que essa profecia fala que a última semana teria uma divisão em 2 períodos de 3 anos e meio. Olha o capítulo 9, 27 de Daniel, que capítulo 9, 27, fala da primeira metade e da segunda metade da 70ª semana. Daniel 9, 27. Ele, o príncipe daquele povo que destruiu a cidade, né? Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, ou por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está estabelecida se derrame sobre ele. Então, a 70ª semana tem uma divisão de metade e metade. Em alguns lugares fala 1260 dias, em outro lugar fala 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui fala 3 anos e meio, ou metade da semana. Então, são formas diferentes de falar. Então, capítulo 13 ao capítulo 18 de Apocalipse vai tratar então dessa segunda semana. O capítulo 19 que nós lemos agora é o retorno de Cristo. O capítulo 20 é o reino de Cristo. E o capítulo 21 e 22 fala do estado eterno. Então, assim, se você observar essa estrutura de Apocalipse, não é tão difícil de entender. O capítulo 1, a igreja, a metade da semana, o resumo dessa metade, dessa semana toda, a segunda metade, o retorno de Cristo, o reino e o estado eterno. Vamos lá para o capítulo 12? Vamos ler capítulo 12 de Apocalipse?
E vamos pensar um pouquinho a respeito daquilo. Eu vou ler somente até o versículo 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, preste atenção nos símbolos, né, que vão aparecendo aqui, porque todos eles têm um significado. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então esse é o primeiro sinal. Qual é? Uma mulher grávida para dar à luz, já estava vestido com o sol e a lua e tem uma coroa de 12 estrelas. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal, então é o segundo sinal. O primeiro sinal nos céus, uma mulher vestida de sol. O segundo sinal, viu-se um dragão vermelho, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho varão, que ela estava para dar à luz. Devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Depois a gente vai continuar a leitura. O que a gente está vendo aqui, irmãos? A gente está vendo 3 sinais. Primeiro, uma mulher vestida do sol. Depois, um dragão vermelho. E depois, o nascimento de um filho varão. Essa mulher tem um filho varão. E diz aqui que esse filho varão é o que vai reger o mundo com cetro de ferro. Quem são esses 3 personagens aqui? Tenho certeza que os irmãos já sabem, mas vamos lá. Quem é a mulher vestida do sol? Hein? Israel? É o símbolo da nação de Israel, né? Que deu à luz o seu filho, que é o Messias. Então, essa mulher não é apenas uma mulher. Algumas interpretações falam, é Maria, que deu à luz a Jesus, mas não é. Então, a gente entende que essa mulher não é apenas uma mulher, é uma nação. É que eu poderia usar essa expressão assim, ela representa um ente corporativo, né? É uma nação que está representada ali. Essa mulher é uma representação da nação de Israel. Quem é o dragão vermelho? Se a gente ler um pouquinho mais, lá no versículo 9 fala assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, o dragão vermelho quem é? Mas será que é só Satanás? O dragão representa apenas Satanás? Da mesma forma que a mulher não é apenas uma mulher, é uma representação da nação de Israel, esse símbolo também representa um ente corporativo que opera em nossos dias e se volta contra a mulher e quer devorar o seu filho. Veja no versículo 3, que esse dragão vermelho ele tem 7 cabeças, né? 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Ele representa algo mais, não é apenas Satanás. É Satanás, sem dúvida, o texto fala isso. Mas ele representa, ele tem 7 cabeças, 10 chifres e ele ainda arrasta 1/3 das estrelas. Quem é 1/3 das estrelas? 1/3 dos anjos que foi seguindo Satanás. Então aqui o dragão é uma representação da rebelião de Satanás que levou consigo 1/3 dos anjos, mas vejam lá, Daniel capítulo 7. Daniel 7, 1 a 8. Deixa o Apocalipse aberto aí,
Mas vamos lá rapidinho, Daniel 7, 1 a 8, a gente vai entender que o dragão não é apenas Satanás. Daniel 7 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé em 2 pés como um homem, foi-lhe dada a mente de um homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Também este animal tinha 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E eu, estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles surgiu um outro pequeno, diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava insolência. Irmãos, o que é isso que a gente está lendo aqui? 4 animais, eles representam os líderes dos 4 impérios mundiais, que estão descritos no sonho também de Nabucodonosor. Então, quando aqui em Apocalipse 12 está falando desse dragão que tinha 7 cabeças, 10 chifres. O que está representando? Os reinos desse mundo. Lembra que nós falamos do tempo dos gentios? Que começa com Nabucodonosor? Então, o dragão não é apenas o diabo e Satanás, é o controle que ele exerce sobre este mundo durante todo o tempo dos gentios. E ele o faz através dos impérios, que começa em Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia, o Império Romano, e os 10 chifres, que é uma representação do governo do Anticristo, que surgirá durante a 70ª semana. Então a gente entende que o dragão não é apenas Satanás, é o controle que ele tem sobre o mundo nesses dias. Lembram da tentação do Senhor Jesus? Quando Satanás levou o Senhor Jesus a um alto monte e mostrou para ele os reinos desse mundo. O que Satanás disse para ele? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O que o Senhor Jesus falou para ele? Rapaz, você não domina nada, você não tem reino desse mundo. Foi isso? Não, o Senhor Jesus não contradisse Satanás, porque ele sabe que os reinos desse mundo estão nas mãos do dragão. Então, irmãos, o dragão que aparece aqui em Apocalipse 12 é uma representação dos reinos dos gentios, o tempo dos gentios. E quem está por trás? Qual é o governo oculto que governa os homens que estão no poder hoje? Nós falamos sobre isso, né? Vocês já repararam que esse mundo tem uma agenda? Nós falamos isso hoje à tarde. A gente tem observado que há uma agenda que o mundo todo segue, e a gente não sabe quem que escreve essa agenda. A gente sabe, claro que sabe, mas no primeiro momento a gente não sabe. Quem que está trabalhando para que haja uma normalização do casamento homossexual? A ideologia de gênero. Todos esses pensamentos anticristãos que vêm contra a igreja, contra o povo de Deus. Quem está por trás de todo esse movimento no mundo inteiro? Quem? O dragão. Então, o dragão aqui é uma representação do tempo dos gentios. Os reinos desse mundo ainda estão nas mãos do dragão. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Então, aqui a gente vê claramente que o dragão, ele está irado contra a mulher. Quem é a mulher? Israel. Nós falávamos isso hoje de tarde também. Percebem como a nação de Israel, em toda a sua história, ela é perseguida duramente nos nossos dias. Nós falamos hoje lá na casa do nosso irmão Neuci sobre o antissemitismo. Que até nos nossos dias os judeus sofrem. Há uma ação deliberada do dragão contra a mulher. Então, o dragão aqui é uma representação dos reinos desse mundo que estão nas mãos de Satanás e ele coordena isso. Só um detalhe aqui, irmãos. A gente está nesse mundo, vive aqui e, de uma certa forma, a gente se volta um pouquinho para a política. A política mexe um pouquinho conosco, até porque nós estamos aqui. Mas é um erro muito grande a gente achar que a política vai dar jeito nesse mundo. E que a igreja vai conseguir fazer alguma coisa para mudar os rumos políticos desse mundo. Por quê? Está na mão do dragão. E o dragão odeia a mulher e ele odeia o filho dessa mulher. Quem é o filho dessa mulher? Quem? Quem é o filho varão? Será? Será que é só Jesus? Se a mulher não é só uma mulher, é uma representação da nação. Se o dragão não é só o dragão, é uma representação também dos reinos desse mundo, que domina esse mundo, o filho varão também não é só Jesus. Pensa nisso. O simbolismo corporativo que a gente está vendo aqui nos permite pensar não apenas em Jesus sozinho, mas em seu corpo, junto com ele, a sua igreja. A partir do momento que a igreja foi formada, no dia de Pentecostes, nós fomos batizados em um só Espírito, num só corpo. A partir de ali, nós estamos unidos a Cristo. Todas as vezes que Cristo aparece, está unida a Ele a igreja. Então, contra quem o dragão se ira? Contra a mulher e contra a igreja, o filho varão. E qual é o objetivo dele aqui, conforme a gente leu aqui na profecia de Apocalipse 12? Nasceu-lhe um filho varão, que há de reger, ou melhor, o versículo 4 primeiro, diz lá, a parte B, fala assim, que ele se deteve na frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho. Qual é o objetivo de Satanás com a igreja? Destruir a igreja, devorar a igreja. Ele é irado contra Israel e contra a igreja. Por isso que a igreja não tem espaço nesse mundo. Cada vez mais a igreja vai se tornar apertada. Os reinos desse mundo, a ideologia desse mundo, o pensamento desse mundo é hostil e contrário à igreja. Cada vez mais nós seremos apertados nesse mundo aqui, meus irmãos, não tenham dúvida disso. Tá? Não tenham dúvida disso. Satanás se deteve diante da mulher, tentando devorar o filho varão. E olha interessante que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Se o filho varão não é apenas Jesus, é a igreja, no momento que Satanás agora se voltar contra Israel e contra a igreja, o que vai acontecer com a igreja? Ela vai sair. O que nós dissemos que a gente queria ver aqui em Apocalipse 12? Israel, o dragão, o sistema desse mundo e a igreja. 3 entes distintos estão aqui. E o que acontece com a igreja antes desse ataque final de Satanás? A igreja é arrebatada. O filho varão é tirado daqui. É tirado daqui. E o que acontece com a mulher? Versículo 6 que a gente leu aqui. A mulher foge para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar, e ela vai ser sustentada por 1.260 dias. O que é 1.260 dias? 3 anos e meio. Ou seja, a igreja é arrebatada antes desse período, e a mulher, que é Israel, vai passar pela tribulação. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero trazer aqui? Eu estou, desde o princípio, tentando defender a visão pré-tribulacionista, que a igreja não entra na tribulação. E aqui a gente vê claramente o seguinte: antes do ataque do dragão contra a mulher, ataque final, e contra o filho varão, o que o filho varão faz? Ele é arrebatado. E a mulher não é arrebatada.
Israel permanece aqui. Israel vai passar pela tribulação. A tribulação é para Israel, não é para o filho varão, não é para a igreja. A igreja sai antes do início dos 1260 dias, que é o primeiro período da tribulação, quando realmente vai haver uma perseguição grande contra Israel. Se lermos Daniel 12, a gente vai observar o mesmo evento aqui. Daniel 12 fala que naqueles dias o arcanjo Miguel será designado para proteger Israel. Israel vai passar por um momento que, se não houver a proteção de Miguel, ele vai ser realmente destruído. O dragão vai tentar devorar a mulher. Então, eu vejo claramente aqui, não sei se eu consegui mostrar para os irmãos, que esses 3 símbolos aqui são bastante significativos, né? Não há, não há como confundir Israel com a igreja. A mulher dá a luz ao filho, mas é distinta dele. A igreja nasce de Israel, né? O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, a salvação vem dos judeus. O próprio Jesus disse, a mulher dá a luz ao filho varão, mas ambos são distintos. Ambos são distintos. Eu tenho tentado frisar isso aqui, não podemos confundir Israel com a igreja, né? E Apocalipse 12 é bastante claro em nos mostrar que essa distinção, né? E não sei se os irmãos têm alguma dúvida, podem me interromper se for o caso. Irmãos, a gente conclui com a leitura desses símbolos aqui que a visão escatológica de Apocalipse 12 é pré-tribulacionista. A igreja sai antes da tribulação. A igreja não entra na tribulação, ela é arrebatada antes. Concordam com isso? Ou querem fazer algum discordar? Porque pode discordar também, não tem problema. Por isso que eu fiz questão de passar primeiro a visão das 70 semanas, porque a 70ª semana tem a ver exclusivamente com Israel. E aqui a gente vê claramente, no momento que o filho varão é arrebatado, a mulher passa por agora vai entrar na tribulação. Então, a gente precisa ter no nosso coração, irmãos, a certeza de que o Senhor não nos destinou para esse período. Ele nos livrará da hora da tentação. Nós não fomos destinados para a ira, mas fomos destinados para a salvação. E a gente vê claramente esse ensino sendo mostrado aqui. Eu quero só usar os minutos finais ali, faltam mais ou menos 15 minutos, e eu quero trazer para os irmãos uma visão rápida também de Mateus 24. Vamos abrir lá? Porque está bem atrelado com aquilo que a gente estudou nas 70 semanas aqui de Daniel. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu... Mateus 24. Lembram do que eu falei quando o Senhor Jesus estava lá? Acho que eu não fiz o slide dessa parte aqui. Não fiz, tá? Então a gente pode tirar aqui. Não precisa do slide agora. Lembra que eu disse quando o Senhor Jesus está no templo e ele sai do templo, e quando ele sai do templo, os discípulos falam assim, olha que coisa maravilhosa esse templo. E ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra, e tudo vai ser derribado. E quando ele então volta para o Monte das Oliveiras, interessante que ele vem do Monte das Oliveiras, depois ele volta para lá, e ele fala, e os discípulos se aproximam dele. Mateus 24:3 diz assim, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Para alguns é uma pergunta tríplice, para mim ela é dupla. São duas perguntas em uma. E é interessante que o Senhor Jesus começa a responder a segunda pergunta e deixa a primeira sem resposta. Olha para vocês verem. A primeira pergunta é, quando vai acontecer essas coisas? Ou seja, quando é que vai começar a 70ª semana? É mais ou menos essa a pergunta que os discípulos fazem. Quando? Você sabe quando? Não. E ele fala assim, qual o sinal da tua vinda e da consumação das eras ou dos séculos?
E Jesus então vai responder primeiro a segunda pergunta. Ele fala assim: vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis odiados e vos matarão. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos dar uma pausa aqui. O que o Senhor Jesus está respondendo para os discípulos? Qual foi a pergunta? Que sinal haverá da tua vinda? É essa a resposta que Jesus está trazendo. Essa vinda não é o arrebatamento. É a vinda mesmo. A vinda para reinar. Interessante que Jesus vai falar agora de abundantes sinais, né? Do versículos 4 até o versículo 33 aqui, o Senhor Jesus vai falar de abundantes sinais. Olha, vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra, e etc, etc, etc. Tudo isso que nós lemos aqui. Esses são os sinais da vinda de Cristo para reinar. É isso? Está claro que é isso? A gente, de vez em quando, é tentado a usar isso aqui para mostrar que o arrebatamento da igreja está por causa desses sinais. Mas esses não são sinais do arrebatamento. Esses são sinais da vinda dele, né? Olha que interessante que ele vai falar assim, olha, no versículo, ele começa mostrando aqui no versículo 4, vede, ninguém vos engane. Então ele vai falar de engano, de uma apostasia generalizada, falsos cristos, rumor de guerra, e ele vai dizer assim, mas isso não é o fim. É o princípio das dores. O versículo 7 fala de fomes e terremotos. O versículo 8, então, fala de princípio das dores. No versículo 9 até o versículo 12, a gente leu aqui, fala de uma perseguição inflamada contra os judeus. Vocês serão odiados por todas as nações. É exatamente aquilo que acontece lá no Apocalipse, quando a mulher é levada para o deserto, há uma perseguição contra Israel. Ou seja, se os irmãos quiserem marcar, do versículo 4 até o versículo 14, está falando da primeira metade da 70ª semana. E é na primeira metade da 70ª semana que estes sinais acontecerão. Guerra, rumor de guerra, etc. A primeira metade da tribulação é chamada de princípio das dores. De vez em quando a gente usa para dizer, nós já estamos vivendo o princípio das dores. Não estamos vivendo ainda. Apesar de a gente estar vendo muitas coisas, mas o princípio das dores é a primeira metade da 70ª semana. Então, até o versículo 14, são os 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Agora, nota uma coisa interessante, que essa primeira metade vai ser um momento em que o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. A gente lê isso em Apocalipse 11, 7 e 11, que Deus vai levantar 144 mil judeus que serão comissionados para pregar o evangelho do reino em todo o mundo. E lá em Apocalipse nos mostra que vai haver uma conversão muito grande de pessoas em todo o mundo. Tanto que o próprio João, quando vê aquela multidão e fala assim, quem são esses que estão vestidos de branco? E ele diz, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, na primeira metade da tribulação, o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro e haverá uma conversão, assim, eu calculo de bilhões de pessoas. Imagino que seja. Pessoas que nesse período vão receber o evangelho do reino e serão salvos. E aí, o que Jesus fala? Depois que o evangelho for pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que é o fim?
A segunda metade, a segunda parte da tribulação. Olha o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, lembra que nós lemos isso lá em Daniel 9? No lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo, a segunda metade da 70ª semana, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito, porque, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Vamos dar uma outra pausa aqui. Irmãos, o que o Senhor Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Mostrando que a primeira metade da tribulação vai ser de muitos sinais, de rumores de guerras, de uma pregação do Evangelho, e a segunda metade, do versículo 15 para frente, vai ser um período de perseguição aos judeus, de grande tribulação. Aqueles juízos que a gente lê lá em Apocalipse serão descarregados sobre a terra, haverá uma incidência de falsos cristos, de falsos profetas. Agora olha o versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aqui é o momento, irmãos, que nós falamos desde o início lá, a glória do Senhor vai voltar. Eu gosto de pensar aqui como se fosse uma peça de teatro. No momento do desfecho final, as luzes se apagam, tudo fica escuro e apenas uma luz brilha no ator principal que sobe ao palco. Pensa nesse cenário. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá luz, as estrelas caem no firmamento, os poderes do céu serão abalados. A terra está em completo colapso. Trevas espirituais e trevas literais. É nesse momento que a glória volta. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Ao retorno da glória aqui, muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. O que está acontecendo aqui? A volta do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino. É o que lemos em Apocalipse 19, é o que lemos em Zacarias 14. Esse dia que ele pisa em cima do Monte das Oliveiras e a glória do Deus de Israel, que esteve em cima do templo lá durante toda a existência dele, agora está retornando. O mundo está em trevas espirituais, trevas físicas, literais. O universo se apagou. Sol, luz, estrelas. Apenas a glória do Senhor Jesus retornando com poder é que é vista. E lá em Apocalipse fala assim: todo olho verá. Eu me lembro do irmão Alberto Trinck, quando ele esteve conosco lá, ele disse assim: irmãos, quando a Bíblia diz que todo olho verá, é todo olho mesmo. Pensa, desde Adão até o que estiver vivo naquele dia, todos os que estiverem no túmulo, a vinda do Senhor Jesus será uma manifestação transcendental, vai transcender esse mundo físico. Todos os que estiverem no inferno, todo o olho vai ver o Senhor retornar. Naquele dia, todos vão ver o Senhor retornar com poder e grande glória.
Esse é o dia mais grandioso da manifestação do Senhor Jesus. E um detalhe interessante, irmãos, quem estará acompanhando essa comitiva celestial que o Senhor Jesus vem? Quem? Os seus santos anjos e nós, a igreja estará com ele. Aqui é o final da 70ª semana. Ele vem para trazer o juízo sobre essa terra e vem para reinar. Então nós estaremos juntos. Se ninguém nunca foi a Israel, esse dia você vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. E você vai descer e vai fazer o caminho da glória e vai entrar naquele lugar ali, onde o Senhor vai, a partir de então, reinar aqui nesse mundo por 1000 anos. É um momento de glória. Lembra que nós lemos ontem em Hebreus 11:39? Aqueles heróis do capítulo 11 morreram sem verem a promessa concretizada. Nesse dia, todos os que estiverem no pó da terra, desde Adão até o último salvo da tribulação, são ressuscitados. Aqui, nesse dia todos entrarão para o reino com Cristo. Abraão, Isaac e Jacó reinarão com ele aqui. Nós estaremos juntos. Esse é o dia mais glorioso que nós aguardamos. Na verdade, nós aguardamos o arrebatamento, né? Esse dia é o dia que toda a terra será restaurada. Ele virá com poder e muita glória. Percebe que do versículo 4 até o versículo 31, Jesus responde a segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? E para terminar, irmãos, Jesus não deixa sem resposta a primeira pergunta: quando isso vai acontecer? Quando? Agora, olha interessante, o tempo não vai dar para a gente terminar aqui, mas a partir do versículo 32, Jesus vai falar assim: aprendam a parábola da figueira, os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Quando isso acontece, vocês sabem que está próximo o verão. Olha o versículo 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Percebe uma mudança na forma de Jesus falar aqui, uma mudança repentina? Primeiro ele fala, muitos sinais, guerra, rumor de guerra, isso, aquilo outro, a vinda de Cristo. Agora ele fala assim, a respeito daquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até que Noé entrou na arca, eles não perceberam. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O que vocês percebem aqui? Jesus muda totalmente a forma de falar, não é? Ao responder a primeira pergunta, Jesus fala assim, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe. O que o Senhor Jesus está trazendo para nós aqui? Todo esse período, desde o arrebatamento da igreja até a volta dele para reinar, a Bíblia chama isso do dia do Senhor, é o dia do Senhor. E esse dia do Senhor, ele só será aberto quando o arrebatamento acontecer. Enquanto a igreja não sair daqui, esse período, o dia do Senhor, não chega. Aí eu pergunto, quando que vai haver a chegada do dia do Senhor? Não sabemos. A gente não sabe. Porque o arrebatamento não tem nenhum sinal. Todos os sinais que ele deu aqui é para a sua vinda para reinar. E o que eu quero terminar dizendo com isso aqui? O Senhor Jesus traz para nós aquilo que nós já temos reforçado, uma doutrina que é a iminência da sua volta. Ele vai voltar como ladrão. Quando? Não sabemos. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Sabemos sim que quando ele arrebatar a sua igreja, abre-se esse período de 7 anos, período de grande tribulação, que será marcado com muitos sinais até a vinda dele para o reino. Mas, antes disso, nós não temos sinais. O arrebatamento da igreja, temos frisado isso nesses dias, é um evento que não carece de sinais, a gente não precisa ficar procurando sinais para saber se está próximo ou não, porque ele pode vir hoje. O Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, olha, vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem vem numa hora em que vocês nem imaginam. Assim como o ladrão não marca a hora. A gente precisa estar preparado. Quem está salvo em Cristo está preparado. Aquele que um dia creu no Senhor Jesus não será pego de surpresa. Por quê? Porque ele já está salvo. Ele faz parte do corpo de Cristo, da igreja.
Eu quero encerrar também trazendo aos que estão presentes, eu não sei se há entre nós alguém que ainda não creu no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, vocês estejam preparados, versículo 42, vigiem porque vocês não sabem a hora que o Senhor vai vir. Ele pode vir hoje. E se ele vier hoje, você vai ser arrebatado junto com ele, para morar com ele? Então, a doutrina da iminência da volta do Senhor Jesus é algo que muda a nossa vida, que faz com que a gente pense com seriedade as coisas espirituais, que a gente pensa na nossa posição como crentes diante do Senhor, e você deve pensar também, amigo, se houver entre nós alguém que ainda não creu no Senhor Jesus, na sua posição como alguém que ainda não creu em Cristo, se ele vir hoje, você vai ser salvo? Já tem Cristo como seu Salvador? Vamos pensar nisso, né? Eu tenho sido impactado com esses pensamentos, com esses estudos, pensando que isso pode acontecer ainda hoje, né? Temos o privilégio de fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, que não entra nesse período de juízo, mas nosso coração aperta quando a gente pensa que, a partir do momento que a igreja for arrebatada, esse mundo viverá um tempo, como diz aqui, de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Será um período de grande tribulação, de lutas, de muitas dificuldades. Então, hoje ainda é o dia favorável de salvação para aquele que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador. E um dia que nós podemos viver como crentes uma vida mais santa, mais pura, mais na presença dEle, servindo ao Senhor com mais intensidade, com mais intencionalidade, com mais disposição, com mais coragem, porque Ele pode vir ainda hoje nos buscar. Tudo que nós temos visto, tudo que nós temos falado aqui pode terminar amanhã, nem raia mais o dia para nós, porque nós estaremos juntos com Ele. E por isso que o Senhor Jesus falou, olha, a respeito daquele dia, ninguém sabe. Quando é que vai chegar o dia do Senhor? Ninguém sabe. Porque antes disso tem que acontecer o arrebatamento da igreja. Que o Senhor possa agir no nosso coração, nós como salvos em Cristo, sejamos impactados pela sua palavra, aqueles que ainda não têm Cristo sejam impactados também e possam clamar ao Senhor, Senhor, salva a mim também. Eu quero fazer parte do grupo daqueles que, quando o Senhor vir as nuvens dos céus, eu vou ser arrebatado para encontrar o Senhor nos ares, estar para sempre com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra continue falando aos nossos corações. Obrigado pela atenção de todos.